Na tela pra gente, técnicos com mais vitórias na história da Conmebol Libertadores. Olha o Renato Gaúcho aí na liderança com 49 vitórias. É o técnico do Flamengo, mais uma ontem, passo importante rumo à decisão da Libertadores. A gente já vai falar mais sobre esse jogo, mas antes vamos ao vivo com a Cris Mussi, vai trazer mais informações do Flamengo, dia seguinte, depois dessa vitória. Tudo bem, Cris? Seja muito bem-vindo ao nosso Sport Center. Primeira vez, nossa, conversando aqui ao vivo. Um beijo para você. Boa tarde, Glaucia. Exatamente, um beijo ao vivo aqui para você, estreando com você aqui no Sport Center da tarde, né? Como vocês podem ver, estou aqui na sede social do Clube do Flamengo, né? Onde tem o Museu do Futebol e também a loja oficial do clube, que com certeza vendeu bastante camisa hoje. A movimentação de torcedores muito intensa aqui desde o início da manhã, né? Até inclusive de torcedores que vieram de fora do Rio de Janeiro para acompanhar essa partida. E eu tive a oportunidade de conversar com algum deles para saber o que eles acharam aí, né, da atuação do Flamengo ontem. Muitos felizes com a vitória, obviamente, mas aqueles mais críticos, um pouco inseguros ainda com o comportamento tático desse time do Renato Gaúcho, que muitas vezes joga reagindo aos adversários, né, e também contando muito com a qualidade individual dos seus jogadores. Destaques da partida de ontem, né, como você falou aí, o Bruno Henrique, né, com 2 gols, comemorando também, homenageando aí o nascimento do seu segundo filho, e o Diego Alves, que fez defesas incríveis, né, salvando muito o Flamengo ontem. Inclusive ele foi destaque lá na Espanha, no jornal Marca, ele que jogou pelo Valência por um bom, né, o jornal destacou ele como San Diego Alves, né, na partida de ontem. E o Davi Luiz, né, depois de 9 dias com o pano nesse elenco do Flamengo, estava essa dúvida se estreava ou não como titular, acabou entrando, enfim, mostrou muito da sua garra, da sua personalidade, ainda um pouco sem o ritmo de jogo, mas foi muito importante ontem nessa partida e também, inclusive, saiu ovacionado, né, pela torcida presente lá no Maracanã na hora da substituição. Como você já disse aí, o Renato Gaúcho no comando do Flamengo completa aí 49 vitórias na Libertadores, né, ele que foi campeão com o Grêmio em 2017, também vice com o Fluminense em 2008, e ao lado do Muricy Ramalho também aí com mais um número importante, é o brasileiro com o maior número de partidas por essa competição, 79. Vamos inclusive ouvir o que ele falou aí do adversário, já projetando o duelo da próxima quarta-feira. Eles têm uma boa equipe, é muito bem treinada, é uma equipe que tem bastante força, é uma equipe que eu já falei, ela não chegou por convite numa semifinal de Libertadores, chegou por mérito. Mas abriu também, sabendo que era o primeiro jogo no Maracanã, eles tentaram buscar pelo menos um gol, tiveram suas oportunidades, o Diego teve uma grande atuação mais uma vez hoje. Mas lá é outro jogo, lá nós temos a vantagem, eles vão ter que sair mais ainda para o jogo, vão deixar espaço, enfim, por isso que eu falo, uma vantagem muito grande que nós temos, 2 gols, tem gol qualificado. Então, volto a repetir para as pessoas entenderem, o Barcelona não chegou por convite numa semifinal, é só vocês verem a primeira fase, eles passaram em primeiro lugar e olha quem estava na chave deles, e olha nas outras fases quem eles eliminaram. Então é sempre muito difícil, é muito difícil. Agora, temos mais 90 minutos e lá, sem dúvida alguma, eles vão ter que sair um pouco mais para o jogo e com certeza vão deixar os espaços que nós hoje também aqui no Maracanã, nós arriscamos bastante, justamente por isso que eles criaram também, pelos espaços que eles tiveram. Agora lá pode ter certeza que vai ser o contrário. Bem, se o Flamengo contou, né, com a torcida aqui no Maracanã para embalar o time, também o Barcelona vai contar com a torcida lá no Monumental, né? O governo equatoriano deu a liberação, né, para o Monumental receber 30% da capacidade do estádio, então cerca de 17 mil ingressos vão estar disponíveis para essa partida. O Flamengo viaja no sábado para Belo Horizonte para enfrentar o América Mineiro no domingo pelo Campeonato Brasileiro e de lá na segunda-feira já segue para Guayaquil para preparação aí para essa grande partida decisiva pela Libertadores, podendo o Flamengo chegar aí na sua terceira decisão da Libertadores. Glaucia. Muito bem, Cris. Obrigada mais uma vez. Um beijo. Boa sequência de trabalho aí para você, para nossa equipe. E eu acho que o meu time, a minha equipe já está completa por aqui agora. Felipe Mota e também Renato Rodrigues, acho que já estão na área. Cadê os meninos ou ainda não? Vamos ver. Renatinho, tá por aí? Eu tô. E Felipe, hein? Eu tô. Opa, hein? Eles estão.
Agora sim, agora vai. Olha aí a dupla. Beijo para vocês dois. Felipe Mota, bem-vindo. Coração. Também Renato Rodrigues. Ó, com coração e tudo. Então, coração para todo mundo. Vamos lá, Renatinho, já começo contigo para falar dessa vitória do Flamengo. A Cris trouxe até aí pra gente, que conversou com alguns torcedores, o pessoal ainda um pouco desconfiado com o time em campo. Esses torcedores têm razão? O Flamengo ainda oscila muito na partida, Sim, vamos lá. Boa tarde, Glaucia, Felipão, um abraço para o Esportes. Eu acho que tem duas maneiras de se olhar para esse jogo e sem radicalizar para nenhum dos dois lados. Primeiro, é um resultado gigante, é um muito bom resultado para o Flamengo. Você fazer 2-0, não tomar gol dentro de casa, apesar de ter ficado perto disso acontecer, porque o Barcelona, como colocou o Renato mesmo, não está na semifinal porque caiu ali de passagem. Não, é um time que tem suas qualidades, que tem também seus perigos e que, em algum momento, criou situações para fazer gol no Maracanã, e aí que entra a questão da oscilação. Para mim, é um Flamengo ainda que ele não tem muito controle sobre o jogo. E ficou uma partida, não sei se vocês repararam nisso, uma partida de muita transição, trocação, para lá e para cá, vai aqui, vai lá. Os dois times muito espaçados, a gente vai mostrar isso na análise do dado que é a ESPN, os times muito longe dos setores uns dos outros, então ficou um jogo muito corrido. E aí, nesse sentido, quando você entra num jogo muito corrido, individualmente o Flamengo tem peças mais capazes de aproveitar as oportunidades que tem. Então, foi um Flamengo que, no momento que teve espaço, e a gente vai ver o segundo gol, que é muito a cara desse Flamengo, no momento que recupera a bola, tem espaço, tem jogadores capazes de escolher muito bem as jogadas em alta velocidade, o Flamengo conseguiu ampliar o placar. Depois, o segundo tempo ficou meio ali, não acho esse papo de que tinha um a menos, tinha que fazer mais e tal, o jogo não foi tão simples assim, mas sim, para mim o Flamengo ainda é um time que oscila dentro de campo e que vive muito no fio da navalha. Você pode, em algum momento, dar muito bom ou dar muito ruim também, como quase aconteceu no começo do jogo, né? A gente vê esse lance aí que o Diego Alves praticamente operou milagres, né? Principalmente no primeiro chute ali, e depois o Flamengo deu muito espaço para o Barcelona também. É uma maneira de jogar, é um jeito de jogar, acho que o Renato tem ali também as suas convicções. Para mim não existe certo e errado no futebol, mas para mim o Flamengo assume riscos e deposita muito o seu jogo nas individualidades. Quando pegar uma estrutura de time coletivamente mais forte, tende a ter mais dificuldade, porque eu acredito sempre no coletivo levando o individual mais para cima. E o Flamengo hoje, coletivamente, eu acho que tem alguns problemas. Como disse o Renato, daqui a pouco tem data ESPN para analisar essa situação do Flamengo e daqui a pouco você vai saber tudo também do Campeonato Internacional, do Campeonato Espanhol. Tem Barcelona na tela da ESPN Brasil. Já, Barcelona em crise? Será? Mas agora Davi Luiz voltou ao Brasil, estreou no Flamengo. Números do Davi Luiz na tela. Vamos nessa, Renato Rodrigues, falar sobre Davi Luiz, que foi substituído. A Cris Mussi, inclusive, falou da questão do ritmo, não jogava há muito tempo. 58 minutos em campo, 2 finalizações, 3 duelos aéreos vencidos, desarmes nenhum, interceptações 1, posses recuperadas 3. Foi o segundo do time enquanto esteve em campo nos duelos aéreos vencidos. Como analisar essa estreia do Davi Luiz, Renato? Foi uma boa estreia, Filipão. Acho que foi um bom jogo. A gente tem que levar em conta que realmente a questão do ritmo de jogo acaba pegando. Mas é um jogador que tem uma experiência já muito grande no futebol. Na posição de zagueiro, você acaba, de alguma forma, encurtando espaços, né? E ele jogou numa situação totalmente diferente do que ele joga na Europa, por exemplo. Na Europa, normalmente, as marcações são muito mais por zona, né? E o Flamengo tem, com o Renato Gaúcho principalmente, muito dessa questão de perseguições. Então, você via várias vezes o Davi Luiz saindo para pressionar. Então, é uma dinâmica diferente de marcação. Quando você marca por zona, você pega o seu espaço, até para o esportes entender, você estritamente cuida do seu espaço do campo. Quando você marca com encaixes individuais em alguns momentos, você pega um jogador e vai até o fim, que é o que a gente faz no futebol de rua. Quem nunca jogou uma bolinha aqui, tirou o tampão do dedão, que é aquilo lá, cada um pega o seu e quem errar se o jogador meu fazer o gol, a culpa é minha. Então, o Renato gosta de utilizar muito, em alguns momentos, essa marcação por mais encaixes individuais. E mesmo assim, eu achei que ele saiu bem. Ele saiu nas caçadas, conseguiu levar melhor em alguns duelos. No alto, ele se destacou bastante. Pelo chão, não foi tão exigido. Foi um Barcelona que,
em transição conseguiu funcionar, mas acho que as coberturas do Flamengo se ajustaram. O Flamengo, no geral, além do Davi Luiz, ele foi se acertando no jogo, né? Ele começa o jogo muito mal, muito perdido, e aí depois vai se ajustando. Eu acho que o Davi Luiz entra muito nessa dinâmica. Chegou num contexto novo, companheiros novos, uma dinâmica de marcação diferente e conseguiu cumprir bem seu papel. Acho que foi uma boa estreia. Outros dois personagens deste Flamengo, Bruno Henrique e Gabigol, na tela pra gente. Números desta dupla. Temos os números de Bruno Henrique e Gabigol ou ainda não? Davi Luiz não quer sair da tela, não. Ele gostou de aparecer, hein? Colocaram o homem de titular, ele falou agora. Aí, ó, pronto, chegou. Maiores artilheiros da história do Flamengo em Conmebol Libertadores. O Gabigol ali na liderança. Entre esta dupla temos Zico e o Bruno Henrique, terceira colocação. Temos aí o Renato Rodrigues, Gabigol e Bruno Henrique, que são peças importantíssimas deste Flamengo, não de hoje. E gostaria que você falasse um pouco sobre eles, talvez até com destaque para Bruno Henrique. Gosto muito do futebol de Bruno Henrique. E até em alguns momentos se invertendo papéis, né? A gente viu o Gabigol, por exemplo, saindo bastante da área, não foi tão municiado dentro dessa partida, né? Não foi um jogo que o Gabigol teve muitas chances de gol, mas acabou ajudando nesse sentido. E aí destacar essa chegada, né, do Bruno Henrique na segunda trave, né? Olha como ele tem uma impulsão muito boa. Nesse caso não teve nenhum contato ali com o lateral, mas o Bruno Henrique, eu até comentei no Twitter, tá cansado de fazer gol assim, né? É um jogador que tem força, velocidade, impulsão e consegue levar melhor em cima dos laterais, né? Então, essa jogada do Flamengo é muito forte. Falhou ali o lateral, não por não ter ganho a disputa no alto, mas por não ter tido contato com o Bruno Henrique, né? Porque o Bruno Henrique, quando ele sobe, do tamanho que ele tem perto do lateral, a tendência é que ele ganhe, mas ele não foi pressionado. Ele subiu tranquilo. É uma dupla que realmente se encaixa muito bem, eles se entendem muito bem dentro de campo. Afinal, já são muitos anos jogando junto, não só no Flamengo, jogaram no Santos juntos também, já fizeram boas temporadas pelo Santos. Enfim, é a dupla do Flamengo, de fato. Com a ausência do Arrascaeta, achei que pesou bastante, que era um jogador que poderia trabalhar mais ali, principalmente para achar o Gabigol no jogo. E aí o Gabigol fez muito bem essas diagonais para fora, né? Ele conseguiu cair muito bem pelos lados, aí no lance do segundo gol também, participação muito importante dele. O Bruno Henrique, nesse caso, só empurrou, mas também, claro, mérito de acompanhar a jogada. Inclusive, o jogador que acompanha o Bruno Henrique na jogada, acho que é o Damian. Pai do céu, tinha que pedir um Uber para a criança, porque na hora que o Bruno Henrique dispara lá no meio, camisa 10... Pegar o Bruno Henrique na corrida não é fácil não, hein, Renato? Não tem condição. Bruno Henrique em espaço aberto é impegável, imparável, é muito complicado. E volta a jogar muito bem, né, o Bruno Henrique, que teve seus momentos aí de baixa, lesão, enfim. É um jogador que continua entregando muito, principalmente em momentos decisivos. Já aqui no Sport Center, mais